Tô com várias. Ui, gostei desse. Oi, gente. Coisas lindas. Depois do plantão tem que ser um filtro. Estão me ouvindo? Nossa, esse eu peguei pesado. Entre, gente, meu primo diretamente dos Estados Unidos. Tô muito chique. Não tô achando o filtro que eu quero, gente. Ana sempre presente, arrasando. Vou aumentar minha luz. Gente, arrasou. Esse filtro aqui pra depois do plantão é o que há. Ah, babado. Manda um alô pra Tires. Uhul. Já já a gente é São Domingo. Tá entrando, povo. Esperar subir mais gente um pouquinho. Tá chegando. Vou chamar a Maria. Pera. Oi, gente. Ah! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vem cá, e tá muito calor também. Não, aqui tá começando a ficar frio, Sério, infelizmente. já? Já. Nossa, eu vi que a Carla postou aqui na Espanha também, mas aqui tá um calor, um calor. Ai, gente, não, Incrível. eu bem que gostaria, porque pra mim eu acho que tá Prefere? terminando muito rápido o verão. Ai, eu tô louca pra chegar o inverno. Tô com contagem regressiva aqui pra chegar o inverno. Eu amo frio. Sério? Amo frio. Ai, Tô louca pra chegar o ai, inverno. eu assim, quando eu cheguei aqui, quando eu me mudei pra França, eu acho que eu gostava um pouco mais. Hoje em dia eu acho o É, verão tão curto que eu eu sinto amo. falta. E Eu como é amo. O que... único ruim é que as crianças ficam doentes. E Ah, aí é o chatinho, né? você mora em que Mas cidade de Portugal? moro em Carcavelos, fico em Cascais. Você Ah, conhece aqui? eu não conheço. Eu já fui para Lisboa e para o Porto. Eu não faz muito tempo a Hum. viagem. Eu não lembro se eu passei por Cascais. É no caminho? É, Ah, deve ter passado. Todo de- mundo vem onde tem devo as ter praias. passado. Mas eu Deve adorei ter. Portugal. Mas eu tenho que voltar porque, enfim, faz tempo a viagem. Ai, uma delícia aqui, eu adoro. E você gosta de estar aí na França? Você pensa em mudar de país depois? Ah, não. Eu passei por Sério? muito perrengue para poder ficar aqui. Não, Cara, mas eu, aí é eu muito gosto da França. triste. Meu namorado é francês e, tipo, eu Uhum, me acostumei à cultura daqui. E, enfim, mas nunca se sabe, né? Então, quem sabe, tipo, é, nunca pode falar nunca, mas hoje em dia eu me vejo ficando é, aqui mesmo. é. E vem cá, vamos começar então a falar. Você foi fazer medicina aí, é isso? Então, eu sou carioca, que nem você, né? Uhum. Eu me Tu era de formei, onde lá do Rio? Tu era de onde de lá? eu morava em São Conrado. Ó, meu fã entrou, gente. Vitor Nóbrega, esse daí é meu fã. Mentira, formou comigo. Ele só me zoa. Vai. Tu era de Então, onde? eu morava em São Conrado, eu me formei na Souza Marques e Hum. durante a minha faculdade eu conheci meu namorado, que é francês, justamente. A gente namorou à Uhum. distância durante 2 anos e meio e a gente decidiu que, assim, eu também já tinha vontade de sair do Brasil e de fazer minha residência fora. Então a gente Uhum. decidiu que a melhor forma era vir para a França. E para poder revalidar o meu diploma e poder exercer aqui na França, depois eu vou entrar mais nos detalhes, mas no meu caso, Uhum. como eu era recém-formada, eu tinha que refazer uma parte da faculdade. Então eu refiz uma parte da faculdade e é isso. Agora eu acabei de terminar essa parte da Ah, faculdade que eu tive tá. que Era fazer. recém-formada, então, né? É. Tá. Então eu vou começar a Ah, residência agora, se Deus quiser.
E Maneiro, você? mas... Então, eu vim para cá, eu já era formada, já tinha feito especialização no Brasil, tinha feito medicina nuclear lá. Aí Uhum. trabalhei muito pouco com medicina nuclear. E aí no ano seguinte eu teria que fazer a prova de especialista para medicina, para médica nuclear. Mas aí eu optei por vir para cá, por me mudar. Então eu não fiz a prova, não tirei o título, né? Então eu ainda nem corri atrás da validação da minha especialidade aqui, porque eu não tenho esse título. E aqui eles cobram um título. No Entendi, Brasil, até quem faz residência tem que fazer a prova de medicina nuclear lá, para o título. entendi. E aí eu consegui tirar minha cidadania portuguesa. Então, meu marido também já tinha morado fora antes, e sempre quis voltar, sair do Brasil. E aí juntou tudo. Eu engravidei na época. Falei, não, não quero criar minha filha aqui. E aí depois eu engravidei de novo. E Ai, que aí, legal. aí a gente veio para criar filho aqui, é maravilhoso. Muita gente me pergunta como é que é criar filho aqui. E é incrível. E por que que você quis ir para Portugal especificamente? Você tinha alguma ligação ou foi por Não, causa da língua? é, os meus avós são portugueses, né? E aí eu tinha cidadania portuguesa já. Tinha conseguido sair super rápido, assim, foi tudo acontecendo, sabe? Foi tudo casando. A minha cidadania, que não é uma coisa que sai muito rápido, saiu muito rápido. Eu vim fazer a prova, e aí, pelo idioma assim, a facilidade da prova ia ser. Eu tinha muito pouco tempo para estudar, a Ah, minha bebê pequena. Então, assim, por ser a mesma língua, eu acho que ia ser menos uma coisa para dificultar, né? claro. Então, Portugal foi a escolha, assim, foi indo, sabe? Não foi, quero Portugal. Foi em Portugal, acho que Portugal que me escolheu, na verdade, porque Ah, foi tudo dando certo e aí a gente veio pra cá e ficou. que legal, que legal. Estamos aqui há 2 anos. E o Você tá aí há quanto tempo? eu tô aqui há 4 anos. Caraca, já é uma francesa. Uhum. É, eu tinha a vantagem que eu já sabia falar francês, porque eu tinha estudado Francês. na escola francesa do Rio. E eu também Uhum. tinha nacionalidade, o que ajuda bastante, né? Você ter uma É. nacionalidade, pelo menos de algum país da Europa, com certeza já facilita muitas coisas. Uhum. E aí tu foi pra aí com 4 anos agora tu fez. Então fala um pouquinho, como é que tu homologou o teu diploma? Então, eu não. Eu, posso falar um pouco sobre como eu fiz, mas a forma que eu fiz hoje em dia não existe mais. Então, Ah, a tá. forma que eu fiz, na verdade, justamente, eu era recém-formada, então na França existia, quando eu vim para cá, duas opções para você revalidar o diploma. Uma era quando você já era formado e já tinha exercido no seu país durante 3 anos, e aí você podia fazer a Procédure d'autorisation d'exercice, PAE, que é a forma que ainda existe até Uhum. hoje. Então, basicamente, essa exigência de você ter exercido durante 3 anos não existe mais. Então, os recém-formados podem fazer essa prova direto. Basicamente, na França, para Uhum. você revalidar o seu diploma, você revalida ao mesmo tempo a sua especialidade. Então, tudo aqui na Uhum. França é considerado como uma especialidade, entre aspas, inclusive clínica médica. Então, é por isso que os recém-formados, hoje em dia, eles podem vir, porque eles podem passar essa prova para a clínica médica e depois... Uhum. Então, essa prova, na verdade, é um concurso, porque não é uma, você não é uma nota de corte, assim, tem um número específico de vagas. Então, são os que tiverem as melhores notas que vão poder entrar. E depois que você Uhum. tiver passado nesse concurso, você exerce durante 2 anos no hospital, sob a supervisão de outros médicos, né? Porque você basicamente você passou na prova para a sua especialidade, mas você ainda não é um médico autônomo que pode fazer o que você quiser. Então você exerce Uhum. durante 2 anos. Esses 2 anos são pagos. Você ganha mais ou menos 2.500 euros por mês. E depois Pô, ganha bem. até que ganha bem. E depois desses 2 anos, você passa por uma comissão que vai avaliar se para eles você fez o suficiente e você pode ser independente ou não. Porque pode ser que depois desses 2 anos eles te façam refazer mais 2 anos. Então, Uhum. quantas vezes. Tem uma pessoa perguntando quantas vezes pode fazer na França nesse novo modelo? Então, vocês podem tentar fazer a prova 4 vezes, o que é bastante coisa até, porque antigamente, se eu não me engano, eu acho que era 2 vezes só, mas hoje em dia mudou para 4 vezes. Então, você pode Uhum. tentar esse concurso 4 vezes.
E essa é a principal forma de se revalidar o diploma aqui. A forma que eu fiz, que não existe mais, é porque na França o vestibular deles, entre aspas, né, o equivalente do vestibular deles, era depois que você já entrava na faculdade. Basicamente, eles deixam todo mundo entrar na faculdade de medicina e no final do primeiro ano eles faziam um concurso que era o equivalente do vestibular. Então, para os médicos recém-formados, que nem eu era, né, eles me pediam para repassar essa prova do primeiro ano e depois que eu passasse na prova, eu iria direto para o final da faculdade. Então, eu passei a prova do primeiro ano e fui direto para a faculdade. Mas essa forma que eu fiz não existe mais porque eles... como é que fala? Esse concurso não existe mais também, nem para os estrangeiros, nem para os franceses. Então, basicamente, é isso. Eles, tipo, como era um concurso, enfim, que tinha vários problemas, muitas críticas, eles fizeram uma nova forma de você ingressar na faculdade de medicina e você não precisa mais fazer esse concurso. Então, agora, tanto para os recém-formados quanto para quem já tem especialidade, a PAE, que é a Procedure d'Autorisation d'Exercice, é a única forma de se revalidar. E tem algum curso preparatório para poder fazer essa prova? Tem um curso que eu já ouvi falar, talvez existam outros que eu não conheça, mas tem um que se chama Major EVC. EVC, porque o nome, tipo, a PAE é o nome de toda a procedure, né? Todo o procedimento que você faz, mas o nome da prova é EVC, que significa Épreuve de Vérification de Connaissances, que é prova de verificação para verificar os conhecimentos, basicamente. Então, Major EVC significa, enfim, o melhor dessa prova. E pelo que eu ouço falar, o cursinho, assim, ele é bom para quem está muito perdido, mas não vale tanto a pena. Ele é bem caro e não é tão bom assim. Inclusive, essa coisa de cursinho, quando eu estava preparando a prova do primeiro ano, eu também tinha pegado um cursinho e comparado com o médio curso, assim, não sei se você chegou a fazer médio curso no Brasil, mas mas não, o médio curso era maravilhoso, a gente tinha as apostilas maravilhosas, os professores maravilhosos. Aqui na França era um curso super caro e, assim, nem se compara com a qualidade do cursinho no Brasil. Mas bom. E é online ou é presencial esse curso? É presencial, basicamente você tem um instrutor da sua especialidade, por exemplo, quero passar a prova para gastro, vai ter um residente de gastro que vai te ajudar, sabe, a como estudar para as questões, essas coisas. Pelo que eu entendi, é assim que funciona. Porque eu não fiz esse cursinho especificamente, mas pelo que eu conheço é assim. E para estudar para a prova, geralmente as pessoas me perguntam muito isso também. Na França, todas as especialidades têm o collège, que é o grupo de especialistas que se reúne e que redigiu um livro específico daquela especialidade. E esse livro é o livro que nós usamos durante a faculdade de medicina para preparar para o nosso concurso de residência. Então, é o mesmo livro que as pessoas usam para passar nesse concurso da especialidade para revalidar o diploma. É o collège da sua especialidade. Quem quiser, eu tenho um canal no YouTube onde tem um vídeo atualizado de como revalidar o diploma e tem na descrição os livros para vocês comprarem, se vocês quiserem. Então, é isso. Não, legal. E em Portugal, como é que funciona? E aqui são várias provas. Tem post lá também. No meu Instagram, eu também tenho, né, sobre isso. Quem quiser depois mais detalhes, tem no post da Maria, gente. No meu também, como é que revalida. Aqui a gente está falando mais um geralzão para a gente poder falar de mais coisas. Então, aqui o processo de homologação são 3 fases. Prova escrita, prova prática e apresentação de relatório curricular, de monografia ou de dissertação. Sendo que todas as etapas são eliminatórias. Então, você tem que ir fazendo e ir passando nas fases para poder ir para a próxima fase, né? E para quem não é de país onde o português é a língua oficial, tem que fazer ainda uma prova de português antes. Aí também tem que fazer prova de francês, não? Eu esqueci de falar isso. Sim, você vai precisar provar um nível pelo menos B2 de francês. A menos que você tenha nacionalidade francesa ou de algum país que fala francês. E quem já tem esse diploma de B2, precisa fazer a prova também? Não. Nos cursos, assim, quem já fez. De francês, você quer dizer? Ou a prova... Não, de francês, Não, se você tiver um diploma de nível B2, você não precisa.
Porque em Portugal você Então, precisa fazer uma prova específica daí? aqui eu não faz uma prova de língua portuguesa. Eu nunca vi dizendo que exclui nem que tenha um nível para poder te colocar que exclui a prova. Entendi. Aqui eu acho que todos tem que fazer sim. E aí faz a prova escrita, que é uma prova de medicina geral. Cai tudo, são 120 questões, 180 minutos de prova. Uhum. Aí você passando, você vai para a prova prática, que é com doentes reais, dentro do hospital mesmo. Você pega ou um doente de medicina interna ou um doente de cirurgia, Uhum. avalia aquele doente todo é seu. Você tem 60 minutos para avaliar aquele doente, 60 minutos para poder fazer depois a sua história clínica do doente, pedir exames, terapêutica para ele, diagnóstico. E no dia seguinte você volta e você discute com a sua banca sobre a história clínica que você fez. E aí, passando, você vai para a terceira fase, que é a apresentação de relatório curricular, ou monografia, ou dissertação. Ah, então você precisa ter uma monografia ou uma Se dissertação. não, se você não tem monografia, porque tem faculdades que não pedem, né? A minha, por exemplo, não pediu, nem monografia nem dissertação para minha conclusão de curso. Se a Uhum. sua faculdade não precisar disso, você tem que pegar uma declaração com a sua Uhum. faculdade não cobrou a monografia, e enviar para a faculdade que você escolher aqui em Portugal. Ah, E entendi. aí você pode fazer o relatório curricular, que E é um currículo você, detalhado. a Carla tá aqui. Oi, Carla. Carla, E eu dei um brinde a ela. é um brinde também. E você Ah. achou a prova prática ou a prova teórica muito difícil comparado com o que a gente aprende lá no Brasil? A prova teórica, na minha época, não foi muito diferente, não, do que a gente faz lá do Brasil para a prova de residência, né? Não foi tão diferente, não. Agora a prova mudou, porque mudou aqui a prova de residência. O que acontece, né? Suposição minha. Tava muita gente ficando muito bem colocada na residência aqui, porque Uhum. começou os cursinhos preparatórios aqui, isso não Uhum. tinha, se não me engano, e começou de uns anos para cá. Então, ficou muita gente ficando muito bem colocada e muita gente começou a ficar sem vaga para especialização. Então, Entendi. eles mudaram o modelo de prova. E junto mudaram o modelo de prova da equivalência também. E aí agora parece que está um pouquinho mais específica, sabe? Parece que está mais difícil um pouquinho, sim. Eu achei a escrita mais difícil que a prática. Apesar de muita gente ficar nervoso com a prática, né? Porque a prática ali é real, é ao Ah, vivo, as pessoas te vendo. Eu achei a escrita mais difícil do que a prática. a prática deve depender muito também se as pessoas, os médicos que vão corrigir são simpáticos ou não, né? Eu imagino. Exatamente. Exatamente. Depende muito da tua banca. As pessoas me perguntam: tem alguma faculdade que é mais fácil, que não é? Qual você indica, não indica? Não tem muito isso, porque todas as faculdades têm bancas mais tranquilas e bancas mais exigentes. Então, não tem muito como indicar, assim, sabe? Uma faculdade mais tranquila que a outra. É Sim. mesmo depende da banca. Assim como para a terceira fase, que é a tua apresentação. A minha apresentação foi super tranquila, mas teve gente que eles cobraram bem e foi difícil, a pessoa estava apresentando um relatório curricular e a banca começou a fazer um monte de perguntas de condutas na medicina. Então, assim, teoricamente não estava no script, mas Sim. aí a banca exigiu. E Então, você já realmente, passou depende. a prova há quanto tempo? Foi ano passado? Foi em 2017 que eu fiz a minha Ah, finalização. você fez antes de se mudar, então. Fiz tudo antes, porque eu vinha com duas filhas, né? Então eu não podia Ah, ficar aqui sem trabalhar, tinha que começar a trabalhar logo. Fiz minha cidadania antes, fiz tudo antes. Foi por isso que eu entendi, falei, Portugal me escolheu, porque foi dando tudo certo, tudo certo. Eu falei, então tem que entendi. ser, vamos fazer, vamos pra lá. E eu E tenho, meu marido fala. eu ia perguntar, depois que você faz essa prova e que você basicamente tem a homologação do seu diploma, é que nem na Espanha que você pode fazer a prova para fazer a residência? Como que funciona essa prova da residência em Portugal? É um concurso nacional também ou é mais que nem no É um Brasil? concurso nacional também. Não, é um concurso nacional também. É pelo site da ACSS. E aí, depois que você faz a sua prova, que tem a sua equivalência, você pode fazer a prova para residência aqui. Mas aqui, antes de você entrar na residência, você tem que fazer o ano comum. Eu não sei se aí também tem. É um ano Ai, que. desculpa, alguém me ligou. Ah, É o ano comum. Todos os recém-formados, tanto em Portugal quanto no Brasil, as pessoas que revalidam o diploma aqui, que têm menos de 3 anos de experiência, têm que fazer um ano comum aqui.
Esse ano comum agora mudou o nome, agora o nome é formação geral. E aí é o quê? É um ano você passando em todas não, mas você passa em clínica médica, cirurgia, é como se fosse o nosso internato, sabe? Você Sim, fica um ano passando por essas matérias para você ter a autonomia para poder exercer a medicina aqui. entendi. Mas para entrar na residência, você também tem que ter concluído esse ano comum. Mas Entendi, pode, se você for recém-formado no Brasil, quiser fazer a prova de especialidade aqui, você pode tentar. Mas entendi. antes tem assim, um ano de ano comum, que também é pago aqui, Ah, é pago? mas ganha menos. Ah, Também é. sim, é pago, a pessoa recebe, né? A pessoa recebe, A pessoa recebe e ganha 1.566 euros por Entendi. mês no ano comum. Então, isso é uma E coisa que é diferente da França, porque na França, diferente de Portugal e da Espanha, você, que nem eu estava falando, você revalida direto a sua especialidade. Então, você não pode concorrer ao concurso de residência que os estudantes de medicina da França fazem no final da faculdade. Então, é por isso que é um pouco mais restritivo, né? Você revalida a sua especialidade. Então, se você quiser mudar de especialidade ou, enfim, para os recém-formados que não querem fazer medicina general, né? Que é tipo medicina geral, não é tão, enfim, não é tão atrativo assim, por causa não dessa. dá opção, né? Você tem que começar, senão você volta tudo do zero. É, eu nem Né? sei se eles te deixam voltar tudo do zero, porque é complicado, né? Mas eu acho que se você quiser refazer tudo, você pode. Mas no caso, por exemplo, se alguém, sabe, algum recém-formado do Brasil que quer fazer, sei lá, quero fazer oftalmo na França, mas quero ir direto, eu acho melhor tentar revalidar em outro país, fazer a residência em algum outro país da Europa e depois vir para a França. Porque com a Validar tudo residência de de algum novo. outro país da França, você vai poder se inscrever na Ordem dos Médicos aqui quase automaticamente e vai poder trabalhar. Como é que é? Cortou na hora que você falou, com a residência de quem fez na França, como é que é? Com a residência de algum outro país da Europa, você é Uhum. basicamente considerado como um diploma da Europa. Então, Sim, você sim. pode se inscrever na Ordem dos Médicos da França, que é tipo o CREMERGE, quer dizer, não é CREMERGE no Uhum. Rio, né? Mas, enfim, a Ordem dos Médicos, e você pode Sim. automaticamente quase trabalhar como médico na França nessa Era isso que eu especialidade. ia te perguntar. Por exemplo, eu, aqui em Portugal, faço os 3 anos, enfim, faço uma residência aqui em Portugal, sendo brasileira, né? Formei no Brasil, mas tenho toda a equivalência aqui. Eu posso ir para aí, tem que fazer prova ou eu vou direto? Não, se você tendo feito a residência em Portugal, você pode vir para a França depois. Você tem que se inscrever na ordem, mas geralmente não tem problema nenhum, porque eles consideram, na verdade, aqui na França, não sei como é em Portugal, mas na França, se você faz a residência no país, eles consideram que o seu diploma é desse país. Então, se você fizer a sua residência Ah, em Portugal, você vai basicamente ser considerada como um poder. diploma de Portugal da União Europeia que tem a mobilidade. Mas é diferente de quem revalidou o diploma. Por exemplo, se você revalidou a sua especialidade, você fez medicina nuclear, né, no Brasil. Se Uhum, você uhum, revalidar a medicina nuclear, mas não tiver refeito a residência de medicina nuclear, não é a mesma coisa. Você precisa ter exercido durante pelo menos 3 anos em uhum, Portugal com medicina sim. nuclear antes de poder Uhum, tentar vir para a França e não é automático. uhum, entendi. Na França é bem mais complicado, né? Do que assim, Portugal e Espanha não tem nada a ver aí com a França. Eu tenho uma amiga que ela fez a revalidação aqui com a intenção de ir para aí depois. Ela é hematologista no Brasil, mas Ah, tem isso, né? Dessa coisa de revalidar uma é, especialidade junto e tal. E é difícil, né? exatamente. Não é fácil a prova. Você precisa se você, por exemplo, revalidou a sua especialidade, você precisa, esses 3 anos precisam ser em tempo completo, né? Não tempo parcial, e no hospital público. Não pode ser uma clínica privada, alguma coisa assim. Tem que ser no hospital público para esse tempo que você exerceu, esses 3 anos, contarem depois na hora deles revalidarem a sua Uhum, especialidade. uhum, entendi. E outra, E eu só ia falar que outra particularidade também é que medicina general, que é tipo o equivalente de clínica médica, que parece um pouco com medicina da família, na verdade, do Brasil, é considerado como uma especialidade também. Então, enfim, não por exemplo, recém-formado no Brasil, você tem que
fazer a prova, esse concurso, mais os 2 anos. Você não pode exercer diretamente, por mais que eles Você não tem reconheçam. autonomia, né? É, exatamente. Você ainda tem que ficar naquele serviço supervisionado. Exatamente, é. Cara, aqui tem muito isso, né? Muito diferente do Brasil, gente. Que você sai da faculdade, já tá trabalhando, acaba a especialidade, já É, tá metendo a mão na massa. É totalmente diferente. Como é que pode? É incrível. é. E em questão de remuneração aí? Assim, É meio como é que se fala? Homogêneo igual aqui, assim? é, E aqui não tem muita discrepância de valores. é bem homogêneo. Assim, durante a residência, os residentes eles ganham mais ou menos de 2.000 a 2.500 euros por mês. Depende da quantidade de plantão que você der quanto mais o tempo passa, mais você ganha. Então, ganha mais ou menos de 2.000 a 2.500 euros. E depois, a diferença com o Brasil, eu acho, é que um médico, depois da residência, ele não ganha muito mais do que um médico residente. Eles começam mais ou menos com um salário de 3.000 euros no hospital e o salário vai aumentando à medida que você ganha é, Experiência, né? antiguidade, sabe? Quanto mais tempo você fica, mais você ganha. E Uhum. tem isso no hospital, basicamente, se você, não importa qual seja a sua especialidade, por tempo que você trabalha no hospital, o seu salário vai ser o mesmo no hospital público. O que difere é o salário dos médicos que trabalham no sistema liberal, assim, sabe? Que tem consultório, Uhum. ou que trabalham no sistema privado, e aí varia mais em função da sua especialidade. Mas no sistema público, os médicos, não importa qual seja a especialidade, ganham a mesma coisa. Tem uma pessoa perguntando, 2.500 é bruto ou líquido? É bruto. É bruto. Tá, e o desconto aí é muito alto? Porque aqui é altíssimo. O imposto? É. Ah, então, eu tenho uma colinha aqui. Quando você ganha até 25.000 euros por ano, o imposto é mais ou menos de 14%. De 25.000 a 73.000 é 30%. De 73.000 a 157.000 é 40%. E acima disso é 45%. Então, pode ser bem alto o imposto, realmente. Tipo, se você ganha mais de 150.000, é quase metade do seu salário. Isso é uma coisa bem legal, né? Porque quem ganha mais paga mais imposto, né? Então é uma coisa meio que justa, né? É. O João perguntou como é que é a prática de quem faz medicina generale, dura Então, quanto tempo? Geralmente quem faz medicina general tem o seu consultório, você trabalha. Então, medicina general na França é meio que o médico que resolve 90% dos problemas das pessoas. Então, aqui na França, para você, apesar do sistema ser público em grande parte, você paga e depois você é reembolsado. Então, para você Mas você paga cheio ou você paga uma parte? Porque aqui a gente paga uma parte, é uma taxa moderadora mínima. você paga cheio em geral. E aí você é reembolsado, por exemplo, 70%, 80%. Você geralmente não é reembolsado tudo, mas você é reembolsado em grande parte. E para você ter o reembolso máximo, você precisa antes ter passado por um médecin generalista. Então, geralmente, o médecin generalista é um médico que tem um consultório e que recebe vários tipos de pacientes, tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos, que resolve a grande É como parte. se fosse uma médico de família, então, né? É tipo um médico de família. Mas assim, não é obrigatório você trabalhar em consultório, você pode também trabalhar em hospital. Tem vários médicos, medicina generalista, que trabalham em serviços tipo medicina interna, geriatria, enfim, não. Mas como plantão também, eles fazem plantões também, podem fazer Podem fazer plantão. plantão, podem fazer plantão. Então, é a Uhum. especialidade assim que tem muita variedade de exercício. Você pode exercer de várias formas diferentes. Você pode, e depois à medida, enfim, se você pode fazer subespecializações, né? Por exemplo, eu sou medicina generalista Uhum. e eu me interesso por nutrição. Eu posso fazer uma subespecialidade de nutrologia e orientar meus pacientes para atender mais esse tipo de paciente. Então, você pode, ao longo do tempo, ir orientando o tipo de paciente que você quer ver.
E como é que faz essa subespecialidade? É com mestrado ou é mesmo pós-graduação? Não, então, existe uma coisa na França, eu não sei se é equivalente de mestrado, é tipo uma pós-graduação, se chama DU, que é diploma universitário, ou DIU, que é diploma interuniversitário. São formações que são direcionadas, depende de qual você escolher, mas ou Uhum. para médicos ou para profissionais de saúde de uma forma mais geral, e que te permitem por exemplo, uma pessoa que faz residência de ortopedia pode fazer um DU de cirurgia da mão. Um médico generalista pode fazer um DU de DIU, como colocar DIU, sabe? Então Uhum. tem É, vários tipos super. diferentes. Uhum. E tem que fazer prova para entrar, você sabe? Depende, você geralmente não precisa fazer prova, a candidatura é com o seu dossiê, né? Você faz uma lettre de motivation, que é tipo uma carta explicando, tipo, dizendo por que você se interessa por essa coisa que você quer aprender. E, e depende de qual DU, mas geralmente você tem que pagar, pode variar, tipo, de, Uhum. sei lá, 600 euros a até bem mais caro. Tem uns que podem Uhum. custar até tipo 10 mil euros, mas geralmente Nossa. mas geralmente é tipo 1.000 euros em geral. E você pode fazer isso. E em Portugal, como é que funciona? Tem esse tipo de coisa também? Você pode fazer Aqui tipo são mestrados que costumam mestrado? fazer, né? Você faz a residência, você faz a residência em cirurgia, você faz a residência em dermato, o que você quiser, e aí você faz mestrados, e aí você começa a acumular competências para poder exercer aquela subespecialidade. Foi o que eu entendi daqui também, né? Eu não Entendi. tenho muito contato com médico especialista aqui, mas foi pelo que eu vi. Por exemplo, tem uma. Ou se você não tem a especialidade, aqui tem um mestrado de psiquiatria, e aí eu acho que se você, pelo que eu li, se você fizer esse mestrado de psiquiatria, você não é especialista em psiquiatria. Você não pode se dizer especialista, mas você Sim. tem a competência para exercer a psiquiatria, sabe? Então Entendi. aqui funciona como mestrado isso. Mestrado aqui é como se fosse uma pós-graduação para gente lá no Brasil. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque é exatamente isso. Por exemplo, se você é medicina generalista e você faz um negócio de nutrologia, você não pode falar, sou nutróloga, Então mas é você tem a competência. competência também para exercer e atender. Exatamente. Eu acho que é tipo o Isso. equivalente de um mestrado pós-graduação. Então, perguntando, Uhum. queria saber como é a relação com o médico estrangeiro. Eu ia falar isso agora. Hum. Então, na França tem muito médico estrangeiro. Então, tem pessoas que já revalidaram o diploma e tem pessoas que ainda não revalidaram o diploma, mas que ainda assim estão trabalhando no hospital como se fossem residentes. Então, eles estão acostumados. Claro que, assim, talvez eu moro em Paris, que é uma cidade bem cosmopolita e tal, né? Então, talvez eu tenha a visão de Paris e talvez mude nas cidades menores. Mas, em geral, eu acho que assim, eu nunca tive, sabe, preconceito, nunca tive nenhum comentário maldoso, sabe? Às vezes eu tenho a Uhum. impressão que eles me subestimam um pouco, Sim. mas com o tempo eles veem que você tem a capacidade, que eles podem confiar em você. Mas É questão de geral- tempo mesmo. é, O grau é você ter paciência, é você confiar no seu trabalho, você querer mostrar trabalho, é você não abaixar a cabeça, porque vão querer te diminuir, vão te olhar torto, vão falar de você sem te conhecer. é. Então é você ter uma confiança em você, não tem jeito. Não Em deixar se abalar Portugal, por você já essas passou coisas. por alguma situação chata de preconceito, essas coisas? Não, nunca passei por essas coisas aqui, a gente fala xenofobia, né? Nunca passei assim. Por acaso, uma pessoa que me destratou aqui foi uma senhora no mercado, era uma brasileira também. Ah, Então, ela era da parte da pescaria lá, foi a única pessoa que me destratou aqui, mas nunca tive assim, por ser brasileira, sabe? Hoje no meu serviço, por acaso, a gente falando disso, eu me entendi com uma colega é? portuguesa que ela veio questionar uma coisa que eu faço, que todos os médicos fazem, mas enfim, ela não devia estar num dia bom e ela quis Aham, questionar porque eu fiz aquilo, sabe? aham. Então, mas não foi nada por eu ser brasileira, entendeu? É, Foi uma coisa de médico para médico, jamais por eu ser brasileira, não. coisa do Não, dia nunca a dia de você não se dar tão coisa bem do com dia uma a pessoa, dia. né? Exatamente. Tem pessoas que são mais encrenqueiras que outras. Isso é no mundo todo, gente. Não acha que porque vai sair do Brasil e vai para a Europa que as pessoas são super educadas É, e você não vai passar por esses estresses, porque passa também. Claro que em menos quantidade, né, de repente, mas também exatamente. passa.
tem Exatamente, com problemas certeza. com ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Com E para certeza. viver aí na França, em Paris, dá para viver com esse salário de 2.000 euros? Dá, gente, Caríssimo, dá, né? dá. Assim, a maior despesa é o aluguel. Em Paris é o aluguel mais caro, assim, da França. Então, é Uhum. realmente maior do que em outras cidades. Mas o aluguel aqui, se você, tipo, um apartamento de um quarto, é mais ou menos de 1.000 a 1.500 euros, sabe? Então, Um quarto. é, pois é. Você pode achar coisas mais baratas que 1.000 euros, mas é bem raro. Geralmente é um estúdio, né? Quando você não tem Sim. um quarto separado e que é Tipo assim. kitnet, né? Tipo Quarto, banheiro, tudo kitnet. junto. Mas isso realmente é em Uhum. Paris, onde os aluguéis são bem caros. Em outras cidades é bem mais barato. Por exemplo, eu tenho amigas que estavam procurando apartamento em Strasbourg, que é no norte, no Nordeste, e elas estavam Uhum. falando que um apartamento de um quarto é tipo 800 euros, então é bem mais barato, sabe? É quase É, metade do preço de Paris. metade do preço. E sim, dá para você viver. Tem também ajudas do governo, você tem direito Uhum. a CAF, que é tipo uma bolsa que o governo te dá se o seu salário não é muito alto. Então, geralmente, os Uhum. residentes têm direito a isso também. Então, dá para viver. Aí em Legal. Portugal, dá para viver com salário de residente? Aqui depende, né? Se você vem com filho é outra história. Se você vem sozinho, dá para viver. Aqui o de residente, olha, residente ganha 1.835, isso é bruto, por mês. E aí depois do quarto ano ganha 1.937. Se você vem sozinho, dá para viver. Agora, se você vem com filho e, por exemplo, seu marido não trabalha, você vive também, mas você vive um pouquinho no aperto. Você vai ter que morar num lugar mais barato. Não dá para viver, É. por exemplo, onde eu moro. Eu queria morar no interior, eu não vou para o interior porque meu marido ele é personal, então Ah, ele precisa de pessoas com um poder aquisitivo um pouquinho maior que é, possam pagar um personal trainer, sabe? é. Então a gente tem que ficar aqui. Onde eu moro também é um dos lugares mais caros aqui de Portugal, eu acho, de Lisboa, né, para se morar. E aqui também o mais caro, o que encarece muito é o aluguel. É, E mercado, é isso, mas assim, mercado também é muito tabelado, não varia muito de interior para grande sim. cidade. Os mercados são sempre os mesmos, tipo no Brasil tem extra, mundial, essas coisas, É. aqui também. E acho que isso não varia muito, mas o que mais encarece aqui também é aluguel. E quem tem criança, criança até 3 anos, vai pagar creche para criança. Ah. Não Geralmente tem paga, creche né? pública? A partir dos 3 anos tem Ah, creche tá. pública. Você pode estar creche pública, mas até 3 anos é muito difícil conseguir. Só se você se inscrever quando você ainda está grávida, sabe? Ou Antes de você pode engravidar. tentar antes de engravidar. Exatamente. Ou você pode se inscrever numa creche que chamam de IPSS aqui. É uma creche que o governo paga uma parte da mensalidade e você paga outra, de acordo com o seu ordenado, que é o seu salário aqui. Entendi. Também não é muito fácil de arrumar vaga, mas rola também. Mas eu tava vendo uma parte da live que vocês fizeram com a Carla, que você fez com a Carla, e Uhum. que vocês estavam falando sobre custo de vida e como, assim, na Europa, acho que as pessoas ostentam menos também, né? São outros valores, eu acho, com relação ao dinheiro. Não tem essa coisa. No Brasil, eu não sei se é porque tem muita desigualdade. Desigualdade. E É. parece que as pessoas que têm enfim, que são classe média alta e tal, precisam mostrar que elas têm o Mostrar. poder aquisitivo. Exatamente. Na Europa, como todo mundo, sabe, claro que tem profissões que ganham mais do que outras, mas é bem menos tem menos discrepância do que no Brasil. É. As pessoas ricas, assim, elas escondem, elas não querem mostrar que elas são ricas, elas querem passar Uhum. despercebidas. Então a É. cultura é Aqui muito em diferente. Portugal, eu acho que dizem, né? Eu não sei, porque eu acho que é um pouco diferente quando você mora num país que não é teu. Você tem também uma visão diferente de quem mora no país, sabe? Aqui em Portugal eu percebo que entre os portugueses eles podem até ter um pouco dessa competição, querer mostrar, ou querer comprar um pouco mais. Dizem que aqui onde eu vivo, não vivo em Cascais em si, mas eu pertenço a Cascais, onde eu vivo, que é um pessoal com poder aquisitivo melhor. Então dizem que aqui rola Ah, uma sim. comparaçãozinha, sabe? Mas não é nada comparado ao Brasil, por exemplo. Se você estiver andando aqui de C&A, você consegue se vestir bem. Aliás, tem C&A aqui, é caro, não é barato como no Brasil.
Ah, sim. Então, aqui não tem muito disso. Ah, tem que andar com bolsa da Louis Vuitton, tem que andar só com carrão. Eu acho que é porque aqui é tudo muito acessível, né? A pessoa pode ter uma Mercedes, É, pode ter um BMW. Os juros aqui não é tão alto, então isso facilita para você ter as coisas aqui. é, Para comprar casa também, você não paga duas casas, você vai pagar, sei lá, 2.000 euros a mais ou 10.000 euros a mais. é Em verdade. juros, você não paga o dobro. Então, as coisas são acessíveis aqui. Aqui é muito comum no prédio que eu moro. Tem aposentados, tem uma enfermeira que mora aqui, É, tem o senhor que mora na frente da minha porta, trabalha na loja de construção, embaixo do meu prédio. Ele é é, o vendedor da loja de construção. Então, eu acho isso incrível, porque, é, assim, é muito principalmente para criança, diferente, se né? você ainda não tem filho, tu ainda não pensa desse, assim, além, mas, cara, é muito maneiro tu criar teu filho vendo essa igualdade, sabe? Que todo mundo é igual, que todo ser humano é igual, ninguém é melhor que ninguém. Com certeza, Claro que estudou mais, tem uma coisa, mas assim, o valor de você saber que você é igual ao outro, com isso muda certeza. tudo. Estão perguntando, Maria, então se eu sou recém-formado e quero fazer a residência na França, meu primeiro passo seria fazer a PAE? Então, gente, não. Infelizmente, quando você é recém-formado e você quer vir para a França, é o que a gente estava falando, você só vai poder fazer a PAE para medicina geral, mas você não vai poder fazer a prova de residência, porque as únicas pessoas que podem fazer a prova de residência são as pessoas que fazem a faculdade na França ou em algum país da União Europeia. Você não pode, mesmo passando na PAE, você vai poder exercer como médico geral, medicina generalista. Você não vai poder fazer a prova de residência e depois escolher a especialidade que você quiser. Por isso que eu digo que se você quer uma outra especialidade, é melhor procurar um outro país que a França, se você quiser vir direto, ou então fazer essa especialidade no Brasil e depois fazer a prova para a especialidade que você quer. Uhum. Deixa eu ver aqui também, perguntaram alguma coisa para você. Deixa eu subir. Ai, deixa eu subir. Ó, esses 3 anos de trabalho na sua especialidade aqui no Brasil, para poder homologar aí na França, conta o tempo da própria residência ou só começa a contar depois da residência? Então, gente, esses 3 anos não existem mais, Não não tem, conta, né? não Uhum. precisa mais. Então, por Sim. exemplo, se você fez a residência de gastro, você pode vir direto para cá, desde que você tenha o título de especialista que eles vão te pedir em alguma hora, entendeu? Você não Legal precisa demais. exercer mais 3 anos além da residência. Uhum. E para medicina geral, você pode vir como recém-formado. Tá. E aí, faz os 2 anos, né? Aquela coisa toda que você já falou. Exatamente, exatamente. Tá. E tem alguma especialidade que ganhe mais aí? Você consegue falar sobre isso? Tem. Ah, sempre tem. Sempre tem. As E de especialidades. procedimento, né? Perguntaram isso na caixinha de perguntas. Então, as especialidades que ganham mais são as que são mais concorridas na prova, no concurso de residência, que são as mesmas que o Brasil, basicamente. Radiologia, É igual aqui. radiologia, cirurgia, Cirurgia. cirurgia plástica, oftalmologia, que mais? Anestesia. É igual, Uhum. gente. Essa, É quer dizer, igual. a Eu acho única que todo mundo diferença é que sabe. tem umas especialidades que não ganham tão bem, mas que eu acho que por prazer intelectual são muito difíceis de conseguir na prova de residência. Tipo, infectologia não é especialmente bem pago, mas é super difícil. É uma das especialidades mais difíceis de você ter aqui na França. Que mais? Medicina interna também, enfim, esse tipo de especialidade. Medicina interna. É. Mas o médico generalista aí, o médico general, pode fazer também plantão de medicina interna, não? Tem que ser o médico de medicina interna. Então, aqui na França, geralmente, é diferente do Brasil essa coisa de plantão. Você não pode fazer uns plantões meio aleatórios, assim, que nem a gente faz no Brasil, tipo, em serviços que a gente não conhece. Você só faz plantão quando você trabalha no hospital e até durante a residência. Você só faz o plantão da sua residência. Você não vai dar plantão a mais. Até existe, mas, assim, é bem raro. Não é a maioria das pessoas. Então, Uhum. um médecin generalista, geralmente ele vai dar plantão durante a residência e depois só se ele for trabalhar em algum serviço dentro do hospital que dê plantão. Aí, sim, se ele existe médecin generalista que trabalha em medicina interna, mesmo não tendo feito a residência de medicina interna, e que pode dar plantão no serviço de medicina interna onde ele trabalha. Mas geralmente o médecin generalista ele vai trabalhar mais no consultório dele mesmo. Tá.
E aí em Portugal é assim Hum. também? Os plantões são mais livres ou é mais fechado? Não, aqui, medicina geral, por exemplo, eu sou generalista aqui, né? Aham, Tarefeira, que é conhecida aqui. São as pessoas que se formam e não têm a especialidade ainda. entendi. Então, eu faço medicina de urgência geral aqui. Mas eu também posso fazer atendimento domiciliar através de seguros de saúde. Eu não sei se aí tem também atendimento domiciliar Tem, pelos convênios. tem também. E plano de saúde aí é acessível? É bem acessível. É, então, na verdade, o plano de saúde aqui funciona mais como um complemento do sistema Sim. público. Então, basicamente, Uhum. é o que eu estava falando. Tipo, aqui você, apesar de ser público, você paga. A diferença é que se Uhum. você tiver um plano de saúde, por exemplo, o sistema público, ele vai te reembolsar 70% e se você tiver um plano de saúde, ele vai te reembolsar os 30% que falta. Entendeu? Uhum. Essa é a Uhum. diferença, mas não é que nem no Brasil que você tem, por causa do seu plano de saúde, você vai ter um atendimento em certos hospitais, enfim, é meio diferente. Diferenciado, né? É, Uhum. exatamente. Aqui, Uhum. É. isso que eu acho legal, que, tipo, realmente não importa se você é rico, se você é pobre, o médico ele vai ser o mesmo médico que vai te atender na mesma sala, que vai te tratar da mesma forma, e Uhum. isso é muito legal, eu acho, que, sabe, não É, tem essa é, é. diferença, enfim, De é isso. classes, né? É, Eu acho que dentro da exatamente. Europa é isso. Você está liberto desse negócio de classe social. Você está liberto de ser rico, de atingir um patamar. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou qual é o, como é que eu me torno um médico de alto escalão em Portugal? Cara, assim, se você vem para a Europa querendo ser um médico de alto escalão, repensa, vê se É. você não tem que estar no Brasil ou ir para os Estados Unidos, porque Eu aqui é tudo devagarinho, Exatamente. gradual. Eu não sei em Portugal, mas na França, um médico de alto escalão não é um médico que é mais bem pago. O médico de alto escalão é um médico que trabalha no hospital público, que é reconhecido pela comunidade científica, que publica muitos trabalhos, muitos artigos científicos. Esse é o médico mais, Uhum. assim, fodão, sabe? Mais Bambambam. reconhecido. Uhum. Não é um médico que, sabe, tem que trabalha na clínica privada, que ganha, sei lá quanto por mês. Não, aqui o reconhecimento profissional realmente passa por essa parte acadêmica e que não tem nada a ver Uhum. com o salário. Realmente não Sim, tem. é. É É, pela sua competência, né? Pelo que você pode exatamente. fazer, pelo seu conhecimento, por tudo isso. Deixa eu Exatamente. ver. Estão E falando, aí rola. Fala, estão pode falar. perguntando como é o acesso para trabalhar no serviço público. Geralmente existe concursos para você entrar, mas é muito por entrevista mesmo. Você passa tipo por uma entrevista de emprego e aí é, tem cargos tanto de assistentes que você realmente trabalha no hospital e tem cargos que você trabalha no hospital e que você tem também uma função de formação. Então você é pago tanto pelo hospital quanto por uma faculdade ao mesmo tempo, para você Ah, receber alunos e poder ensinar esses alunos. E geralmente como se é um fosse um pouco monitor, então. é o quê? Como se fosse um monitor, é É, isso? exatamente. É um monitor top, assim. Porque, por exemplo, Aham, durante a aham. faculdade, a gente tem os estágios no hospital e a gente tem os preceptores. É tipo um preceptor, sabe, no Brasil. Tipo, alguém que é pago pela faculdade. E aqui, então, eles são pagos pela faculdade e pelo hospital. Então, é meio que Uhum. dobra o seu salário, é um pouco mais prestigioso do que quem só trabalha no hospital. Mas tem gente que só quer trabalhar no hospital porque tem outras vantagens. Você vai ter mais férias, esse tipo de coisa. Tá. E é por contrato que eles fazem. É por contrato, é. Tá. E é o que eu estava falando. Quanto mais tempo você fica, mais o seu salário vai Entendi. aumentando. Você vai fazendo um plano de carreira, né? É, Aqui em também, Portugal eu é acho assim que tem. também? Acho que tem, sim. Eu acho que principalmente para médico generalista tem isso. Uhum. Para médicos que trabalham, médicos especialistas que trabalham nos hospitais, eu não sei, porque eu tenho pouco contato com eles. Mas para médico de família, eu sei que rola isso. Você começa lá com salário, sei lá, júnior e aí chega até Sim. sênior, com o passar dos anos. E aí, se você não tiver o francês, claro, você tem que provar, né? O B2. O B2, né? O Isso, nível de B2, é. mas, por exemplo, ninguém se comunica em inglês. Se tiver uma Não. duvidazinha, enrola isso, né? Francês já não gosta de falar inglês, né? Mais ou É o que eu menos ia falar, isso. gente. Não é para falar mal dos franceses, mas eu acho que eles já têm a fama no Brasil de não gostarem É, muito. Não é muito a vibe deles de se comunicar em é, inglês. é. Ainda Cara, eu mais fui para quem vai aí. no médico.
Eu fui para Paris e antes eu perguntava, excuse me, can I speak in English? Eu É, perguntava se podia, porque eu já sabia dessa fama daí. Deixa eu, exatamente. olha, Uma dica deixa eu fazer. importante para quem está vindo para a França é sempre falar bonjour. Mesmo que depois você comece a falar em inglês, fala bonjour antes, que é tipo bom dia, porque Uhum. eles acham super mal educado quando você chega e que você não fala bonjour. Então Mas fale. é, né, cara? É, Você tá num país, você quer falar em outra língua, realmente, eu sei que a gente faz isso, o brasileiro faz porque é abusado, quer viajar o mundo todo sem saber falar nada. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que não falava em português. E assim, e a ah, discussão antes era exatamente a médica também tinha atendido uma outra médica, tinha acabado de pegar uma pessoa que não falava em português, e ela estava revoltadíssima porque as pessoas estão aqui e não falam em português, acham que é, a gente tem que ter obrigação de falar inglês. Tipo, eu falo, exatamente. desenrolo, né? Mas e quem não fala, sabe? Exatamente. Olha, tem uma pergunta, deixa eu fazer que eu acho que o tempo vai acabar. Boa tarde, vocês têm qual especialidade aí? A especialidade no Brasil conseguiu ser aceita? Foi difícil se encaixar? Não, Diogo, a gente já falou, a especialidade no Brasil, na França não rola, né? Só se fizer a prova, fizer os 2 anos. Então, é o que eu estava falando. Eu acabei de terminar a faculdade, eu vou começar a residência agora. Eu não tenho especialidade, mas eu também não tinha especialidade no Brasil. Uhum. Eu E, tinha no Brasil, mas eu não fiz a prova do título, então eu não pedi aqui. Como eu tinha pouco tempo de experiência no Brasil com a minha especialização, eu não pedi aqui. Aqui em Portugal, a gente tem que ter um tempo, tipo, mais de 10 anos sendo especialista no Brasil para poder tentar revalidar a especialidade aqui. mentira! E É bem 10 difícil, anos? assim. É mais ou menos isso, é bem difícil. Você tem que fazer um dossiê da tua vida acadêmica. Quantos congressos você foi, quantos procedimentos você fez, por exemplo. Eu, como médica nuclear, quantas cintilografias eu já laudei, é, Nossa. quantos iodos eu já dei para o doente, sabe? Então, é terapêutica. Então, é tudo muito detalhado que você tem que fazer. E ainda assim, é uma possibilidade, não é certeza. Você gostaria algum dia de tentar revalidar a sua especialidade para. Ai, gostaria, cara. Eu amo trabalhar com imagem, amo, amo. Mas para isso eu tenho que fazer a prova de título no Brasil. Eu vou tentar ainda me encaixar aqui, falar com o Colégio de Medicina Nuclear para ver se eu tenho que, de repente, fazer mais anos aqui, porque Uhum, lá no Brasil são 3 anos, aqui são 4 anos de medicina nuclear. uhum. Então, de repente, se eu fizer mais anos aqui, eles aceitam. Não sei, vou tentar. Não já tem, né? Então, É, vou tentar. exatamente, exatamente. Tem que tentar. Vou tentar. E olha, como se chama a preceptoria na França? É... Ai, gente, eu não. Tipo, tem. Então, eu sei o nome do cargo que é o tipo preceptor. O nome do cargo é chef de clinique, que é tipo chefe de clínica. Esse é o nome do cargo. É isso a pergunta? Eu não sei se é exatamente isso que ela estava perguntando. Acho que sim. Como se chama a É, preceptoria na França? é tipo Gisele. chefe de clínica assistente. É, a gente fala CCA, chefe de clínica assistente, é isso. E se não for o preceptor, for só alguém que trabalha no hospital sem receber os alunos, é só assistente. Maria escolheu qual residência? Eu vou Vamos escolher. para fechar, porque só faltam 7 minutos, eu tô com medo de cair. O Renato da Carla já falou, Amanda, olha na hora de pular. Ai, meu Deus. É verdade, gente. Não, tomara que a gente consiga salvar a live direitinho. Qual Uhum. especialidade eu escolhi? Eu escolhi medicina general. A Tayane tá falando. Então, eu vou escolher oficialmente segunda que vem. Eu tava na dúvida entre psiquiatria e medicina general. Quem quiser, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre isso. Mas eu vou escolher medicina general. Amanda, Boa. você trabalha em serviço privado? Estão perguntando. Então, eu dou plantão em serviço público e eu trabalho em serviço privado uma vez na semana, que é o lar que eu trabalho aqui, de pessoas com doenças degenerativas, que é um lar adaptado para quem usa cadeira de rodas, então, para quem precisa desses cuidados, né? Aqui é bem comum ter. Então, esse lar, ele é uma parte privada, é aquele PSS, uma parte o governo paga e outra parte o utente, que é o paciente aqui, que paga. Se o privado paga igual ao público, não. Consulta particular, não. Consulta particular é bem mais caro aqui. Consulta particular é a partir de 60 euros no ambulatório aqui. Aí costuma ser quanto? Então, aqui para a consulta pública é 25 euros e a particular, na verdade, o médico tem a liberdade de colocar o preço que ele quer, mas
Depende, tem gente que bota 100 euros, 150 euros. Mais do que isso é um pouco mais difícil, mas em geral é. É igual aqui. É igual aqui, a partir de 60 euros, mas também a média eu acho que é 90, 80 É, euros. exatamente. É. E aí é aquela coisa, a consulta particular, se você tiver um plano de saúde, vai Seguro. ser reembolsado. Se você não tiver, não vai ser totalmente reembolsado. Enfim, é isso. Uhum. Aqui o seguro-saúde é como se fosse participativo no Brasil, não lembro como fala, acho que é isso, participativo. Que você Uhum. paga o seguro-saúde, é um valor bem acessível, mas, por exemplo, se você fizer uma consulta, dependendo da sua pólice de seguro, a minha, do meu seguro-saúde, eu pago 15 euros a consulta. Uhum. E aí, se for a mais que isso, o plano reembolsa o resto do Ah, legal. valor. E aqui o seguro de saúde custa por ano, claro que depende, mas em geral varia assim de 300 a 500 euros, mais ou menos. E para quem é estudante é mais Por barato. ano. Isso é por ano. Então, assim, eu acho que é bem mais barato que no Brasil, né? É tipo aqui, é tipo aqui. Aqui a gente paga 90 euros para nós quatro, 92, eu acho, uma coisinha assim. Para nós quatro. É muito Ah, sim. acessível, né? Eu acho que vale super a pena, porque a medicina É. preventiva daqui é um pouco, assim, precisa da ajudinha do privado, para você fazer um exame mais rápido, para você ter uma Ah, consulta tá. com um especialista mais rápido, precisa da ajudinha do Ah, é. privado. Você até consegue ir pelo público, mas demora mais um pouquinho. Deixa eu ver se a gente já está Entendi. chegando no tempo. Faltam 4 minutos. Vou E me vamos para formar outra. com 45. Muito tarde para começar aí? O que você Meu acha? amigo tá fazendo medicina em algum canto do mundo, eu acho que é na Argentina, Bolívia, agora eu não lembro. Cara, 45 não é. É porque, assim, tem alguns países que tem, né, um limite de idade. Aqui em Portugal eu acho que não é, eu acho que é super válido formar e vir direto pra cá, Alexandre. Vem que você vai amar. Na E França aí? também, não tem limite de idade. Se não me engano, tem limite de idade na faculdade, mas depois, para você fazer a prova de revalidação, não tem limite de idade. Então, você pode vir também. Claro que não Se eu vai não me ser engano, é no Canadá fácil, que tem tem, que ser, ou tem na que se Austrália. motivar um pouco, mas assim, se é o que você quer, eu acho que vale a pena. É, eu também acho que vale. Formou e vem. Vai embora que eu te ajudo. Você E o vai Renato ver. está Ó, falando, aqui aqui na não tem Espanha também dificuldade, não. não. É isso aí. Então tá, Maria. Vamos desligar para tentar não cair na nossa cara. Estão Vamos nos levantar. expulsando? Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos, mas eu tô com medo de É. cair aqui e a gente não conseguir se despedir. Olha, muito obrigada. Tenho 45 anos, vou para Portugal com filho, gato, marido. Isso aí, vem mesmo. Ah, Traz muito legal. papagaio, Muito legal. poucas malas, recomeça tudo aqui, desapega. Foi incrível, ajudou demais. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Muito bom, gente. né, E cara, obrigada, conversar. Amanda. Eu adorei nossa live. Obrigada, Temos Maria. que Eu também fazer adorei. mais. Vamos. Gente, Maria tem um canal no YouTube. Tá lá no perfil dela. Tem um monte de vídeo maneiro, inclusive sobre namoro à distância. Ah, Não foi verdade. isso que você postou também esses dias? Falei, é. Tem muita É gente passando máximo. por essa mesma situação, eu imagino. É. O povo que quer vir para Agora a com a Europa, internet, né? O que mais deve ter. é verdade. Ah, Tá obrigada. bom, Maria. Então, ó, Um beijão. beijo. Vamos fazer mais, vamos marcar outras. Vamos sim. Um beijo. Tudo de bom Beijo, para você. beijo. Tchau, tchau. Pra você também. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Valeu, gente. Não esquece de E aí, salvar. será que se eu terminar, salva? Não, eu acho que tem que ter um negócio específico para salvar. Não tem uma opção aí? Ai, meu Deus, tô nervosa. Gente, como é que salva, Tenha Renata? certeza de que queres terminar o vídeo em direto. Vou botar cancelar. Não, vou continuar aqui até acabar, então. Então vamos continuar falando aqui até acabar, gente. Ai, gente, eu tô nervosa. Ó, já ele avisa, a gente tem 2 minutos para conversar. E vem cá, tu pensa em sair daí da Gente, França? Vamos acabei falar de então. descobrir que dava pra botar um filtro pra ficar bonita. Dava, menina, você não tá vendo que eu tô aqui assim, ó, depois do plantão, tem que ser com filtro. Eu acabei de vir do plantão. Ai, gente, que engraçado. Não, olha só, para, tá? Você com essa cara linda, ainda fala francês, minha filha. Gente, ela tem namorado, tá? E você também, olha quem fala. Você é É maravilhosa. o filtro, Aqui, ó, gata, é o o Renato tá filtro. falando, quando você vai eliminar, aparece irá Irá salvar. salvar. Ah, então tá. Então, Ai, avisou, gente, nos 20 Deus nos minutos. ajude, porque... Vamos salvar, gente. Não, vou salvar, vai dar tudo certo. A gente, a doutora Marilac, ela é médica nuclear também, ela era minha staff. Ai, que saudade dela. Tava lá e vê. Vamos, então eu vou, hein? Vou na fé, vou terminar então. Calma, mas tá. Não, meu Deus, não esquece de salvar. Não, não. Eu vou na Um fé. beijo. Vou terminar.
Beijo. Um beijão. Tchau. 28 segundos gestantes. Vai terminar. Vai na Beijo. fé. Maria Vou na Cláudia, fé. como é difícil Maria esse Cláudia, jogo. pelo amor de Deus, mulher, como é difícil esse Carla, jogo. É mesmo. Muito parece difícil difícil no começo, mas depois melhora. Continua estudando. Beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Vai.